Boa noite, pessoal. A gente vai começar, então, finalmente, o nosso treinamento de liderança tribal. Nós vamos ter o áudio, a gente não vai conseguir ter o vídeo, porque a gente está bombando, são muitas conexões aqui, o Brasil todo ligado para saber um pouquinho mais de liderança tribal. Então, vocês ficam com a minha voz. Espero poder inspirar todos vocês, espero poder contribuir com todas as organizações que estão conectadas aqui. Para mim é um prazer poder compartilhar esse material. Esse conteúdo mudou completamente o rumo do nosso negócio e mudou a vida de bastante gente da nossa equipe. Foi muito bom e a gente trabalha com esse conteúdo já há 2 anos. E eu quero agradecer, antes de começar, o convite do S&P, a confiança de me colocar aqui em contato com todo mundo e poder compartilhar esse material. Quero agradecer a Herbalife, a corporação, pelo convite também, pela confiança. E quero agradecer você que está aqui conectado, trabalhando em você, trabalhando no seu desenvolvimento pessoal, para você se melhorar e melhorar o seu negócio cada vez mais. E um último agradecimento antes de continuar. Quero agradecer ao Jonathan Weber. Ele é um presidente dos Estados Unidos, né? E eu e o Fernando, a gente teve a oportunidade de cuidar dele quando ele foi VIP aqui de um evento 2 anos atrás. E foi um prazer, a gente passou uma semana junto com o Jonathan e ele apresentou para a gente vários conteúdos muito bacanas e coisas, inclusive, que inspiraram outros materiais, né? A partir desse contato com ele, vieram inspirações que a gente trabalhou com outras pessoas de outros times e chegamos em materiais como a pasta, o hard, que o pessoal gosta de fazer. E também isso aqui que a gente vai compartilhar com vocês, o Liderança Tribal, que foi uma recomendação do Jonathan, de um livro para que a gente pudesse ler e se entender melhor como líder e entender melhor como a gente poderia trabalhar com o nosso time. Então, na liderança tribal, a gente vai percorrer 5 estágios das tribos e a gente vai compreender como elas se comunicam, como elas interagem entre si, como você pode identificar em que estágio você está, em que estágio está o seu time, como trabalhar com cada pessoa de acordo com o estágio que ela está. Antes da gente começar a falar dos estágios das tribos, vamos então falar um pouquinho sobre o que são essas tribos, né? Tribo de índio, né? O pessoal me encontra e começa até fazendo brincando de índio, né? Que tribo é essa? Então, essas tribos, você pensa que toda organização é uma tribo. E vou sempre procurar trazer para o universo da Herbalife, né? Para a gente trazer esse conteúdo para a nossa realidade. Então, toda organização, ela é como uma cidade pequena. Então, pensa que uma cidade pequena, ela tem os seus personagens, né? Tem o prefeito, o professor, o delegado, a galera do bar, da igreja, os inimigos, os amigos. E se você pensar no seu time, na sua organização, também vai ter aquele cara que ele é prefeito, que ele toma frente de tudo, tem a galera que gosta do bar, a galera da igreja, tem aquele que é o delegado, tem aquela que é mais amiga, mais professora. Então, se você pensar no seu time, ele também tem essas características. Então, essas cidades pequenas, né, dessa metáfora que a gente está usando, são as tribos. E as tribos, elas vão de 20 a 150 pessoas. Né? Trazendo para o universo da Herbalife, uma tribo ali de umas 20 pessoas, é uma tribo de um guete, chegando a uma tribo de umas 150 pessoas, que é uma tribo de um milionário ela caminho de presidente. E se a tribo começa a crescer em número, se ela fica maior do que 150 pessoas, a tendência é que ela se divida em 2 tribos, para manter a sua identidade. Então, quando você vê um sistema, por exemplo, o sistema, muitas vezes, ele tem ali 200, 300 pessoas participando daquele evento. Em geral, são 2, 3 tribos, ou até mais, que se juntaram para fazer ali aquele sistema. E assim a gente entende as tribos. Pensando agora nos estágios, o primeiro estágio da liderança tribal é o estágio 1. Né? O lema dele é: a vida é uma droga. Então, esse estágio é uma mentalidade que vai criar gangue, as pessoas que vão com arma para o trabalho, as pessoas que vão brigar e arrumar confusão em estágio de futebol. E esse ambiente de trabalho, ele representa 2% dos Estados Unidos. Né? Esse material, liderança tribal, é um material americano. Mas ele não são só os marginais, né? A gente tem que pensar que todos os estágios que a gente vai percorrer aqui no treinamento, eles também são estados de espírito. E eles não são uma sentença definitiva. Não quer dizer que você é somente aquilo, você somente é um estágio 1. Né? Você geralmente tem um estágio que é predominante, mas você tem rompantes de outros níveis.
Então, pensando, uma pessoa de estágio 1, ela é uma pessoa que ela, além dos que são marginais mesmo, né, chega assim nesse extremo, quando você está com uma mentalidade de estágio 1 é quando você briga, quando você dá aquela resposta ríspida, quando você é agressivo, quando você arruma confusão no trânsito, responde uma pessoa atravessado. Então, isso são mentalidades, estados de espírito de pessoas no estágio 1. E pensando aqui na anatomia cultural, você olha aqui que o lema, né, é a vida é uma droga, e a pessoa que ela é no estágio 1, ela é o que a gente chama de nômade exterior. Você vê todos esses pontinhos desse grupo menores e tem o ponto maior que representa a pessoa que está no estágio 1. Você vê que ela está completamente desconectada. Assim você começa até a entender por que uma pessoa é capaz de, num assalto, sem mais nem menos, matar a outra pessoa. Porque ela não se sente conectada, não diz respeito a ela, a vida dela. Então é por isso que as pessoas são capazes de fazer, às vezes, atrocidades que você pensa que são inimagináveis. Mas por que ela tem a capacidade de fazer isso? Porque ela se sente completamente desconectada de outras pessoas e da sociedade. Então essas são as pessoas do estágio 1. Então pensa o dia que você for dar aquela resposta atravessada, que você for querer brigar no trânsito, respira fundo para você não ter ali um comportamento de estágio 1. E aí a gente vai para o estágio 2, que é o predominante, a maior parte das pessoas, na verdade, estão nesse estágio 2, que o lema é a minha vida é uma droga, né? Então a cultura dominante está no estágio 2. Acho que você pode concordar comigo que a maior parte das pessoas do seu espaço vida saudável, das pessoas que você vai lá trabalhar com a ferramenta que você trabalha, pessoas com quem você trabalha, fora da Herbalife, sua família, em geral as pessoas estão todas reclamando da vida, né? E se essa pessoa tivesse uma caneca daquelas que ficam escritos alguns dizeres, os dizeres das pessoas do estágio nível 2 eu vivo pelo final de semana. Aquela pessoa que não gosta do que ela faz, só reclama da vida e que domingo fica apavorado com a música do Fantástico e segunda-feira já não vê a hora de ser sexta-feira e não dá bola para nada. Então, esse é o estágio nível 2. Então, características do nível 2. São pessoas que são passivas, que são apáticas, que julgam tudo, nada tá bom, não tem senso de urgência, tudo pode ficar para depois. Atitude de vítima, né? A culpa sempre é do outro, a culpa não é da pessoa, ela não consegue se enxergar e são pessoas que não dão confiança para ninguém. Muitas dessas pessoas do estágio nível 2, elas têm resistência a estarem sob a gestão de alguém. E elas despromovem, então elas não querem ter liderança, não querem ninguém dizendo o que elas devam fazer, porque elas reclamam de tudo. E muitas vezes elas despromovem, então é aquela pessoa que vai falar mal do upline para os colegas, para os crosslines, porque ela não quer ter nenhum tipo de pessoa dizendo o que ela vai fazer e também não quer que fale para os amiguinhos, né? Geralmente a pessoa do estágio nível 2, ela refuta a liderança para si própria e também quer proteger o time, porque se o time começar a aceitar a liderança, ele, por fim, vai acabar tendo que aceitar também. Então, ele despromove o líder, a pessoa do estágio nível 2. Só que, gente, esse estágio nível 2 está em todos os níveis de uma organização, tanto no ambiente corporativo como no Herbalife. Então, você vai ver consultores em estágio nível 2, você vai ver supervisores, equipes mundiais, tabuladores em estágio nível 2. Ninguém está isento. E você pode, de repente, olhar e falar assim, eu não sou assim, não é o meu predominante. Mas todo mundo está sujeito. Como eu falei para vocês, os estágios das tribos, eles não são definitivos. Você não é só uma coisa, né? Você sim tem um estágio do predominante, mas se você não se cuidar, não vigiar, né, o seu comportamento, a qualquer momento você pode ter um rompante aí do estágio nível 2. Então, os Estados Unidos são 25% do ambiente corporativo lá, e o foco de uma pessoa que trabalha com liderança tribal, o foco principal é você mudar as pessoas do estágio 2 para o estágio 3 antes de pedir algo novo. Então, em geral, você que é um líder que está aqui me ouvindo, e um líder não quer necessariamente dizer que você é um get ou algum pin acima de get, né? Qualquer pessoa que acabou de entrar na Herbalife, começou a formar uma carteira de clientes, você já é um líder, você já é o líder dessa carteira de clientes. Então, por isso que a gente trabalha tanto liderança na Herbalife, né? Independente em que estágio você esteja na sua carreira dentro da companhia, você sempre vai se colocar em algum tipo de posição de liderança. Então, é importante você olhar para os grupos que você lidera, sejam grupos de clientes ou grupos da sua organização. O seu foco como líder é ajudar as pessoas que estão no estágio nível 2 e para o nível 3, que eu vou falar daqui a pouquinho.
Então, para a gente entender um pouquinho do estágio nível 2. Então, um downline, né? Uma pessoa da sua equipe, abaixo de você, nível 2, o que ele fala, geralmente, né? É aquele famoso, sabe o que é? Que aconteceu não sei o quê, eu não consigo, não vou poder ir no treinamento, mês que vem eu vou, mas eu já fui em todas as aulas de certificação, poxa, eu vou ter que fazer mais uma vez certificação. SS de novo, já teve no mês passado. Ou aquilo, meu filho, meu marido, minha esposa, meu cachorro, papagaio. Ou o famoso meu patrocinador não me ajuda. Então, aquela pessoa, vocês percebem pelas frases, que não é com ela, né? A culpa é do mundo. E quando você estuda a liderança tribal, a maneira que você tem para identificar em que nível de tribo a pessoa está é através da linguagem. É o que ela fala. Então, essa linguagem que você ouve, você já sabe. A pessoa que está falando esse tipo de coisa, ela está ali no nível 2. Mas, gente, não existe só downline nível 2. Também existe um líder nível 2, né? É aquele líder que começa a falar sobre o time e ele fala o povo, sabe? Não fala o nosso pessoal, nosso time, nossa galera, é o povo. Então, eu brinco que toda vez que alguém está falando o povo, eu já sei que é líder nível 2, está reclamando do time. Ou é aquele líder que fala, a Herbalife deveria fazer isso. O problema não é dele como líder, a culpa é da corporação. Ou é aquela primeira linha dele que, se tivesse ido para frente, ele ia ter mudado de time, mas aquela pessoa não trabalhou, então não foi. As pessoas que têm mais tempo de negócio, de repente um líder mais antigo começa a falar, mas se o meu time fosse mais novo, aí teria mais aderência com os conteúdos atuais. Ou a pessoa que é um líder novo, de um time que tem poucos anos de trabalho, pode falar, mas se meu grupo tivesse mais experiência, ele conseguiria. Então, você vê que o tempo, a pessoa pode enxergar de duas maneiras. Ou geograficamente, né? Às vezes eu vou para o interior, as pessoas falam, mas é que lá na capital é mais fácil, poder aquisitivo. Aí você vem aqui para a capital e fala, poxa, mas o interior é mais fácil, porque eles não pegam trânsito. Então, gente, por fim, não tem isso, né? De interior, de capital, de mais anos, menos anos. Tem isso de como você encara o seu negócio. Então, também tem o líder que está no estágio nível 2. Se você olha aqui o mapinha da anatomia cultural, tem o lema, né? Minha vida é uma droga. E o nômade, ele é interior do nível 2. Você vê que ele é essa bolinha que representa a pessoa, ela já está inserida na sociedade, ele já está ali no meio. Então, o que acontece quando a pessoa está na minha vida é uma droga? Quem olha de fora pensa até que ela regrediu. Porque quando ela está no estágio 1, a vida é uma droga, geralmente a pessoa está com agressividade, né? Ela tem uma energia, mas é uma energia agressiva, mas é uma energia. Porque ela acha que a vida é uma droga, ela quer passar isso para fora. Quando ela vai para o nível 2, ela percebe que não é que a vida é uma droga, a vida dela que é uma droga. Então ela começa a falar, minha vida é uma droga. Então ela se dá conta que outras pessoas têm uma vida boa. E ela se ressente. Então, muitas vezes ela vem do estágio antes que ela estava agressiva e que ela evoluiu para o nível 2, mas quem olha de fora parece que ela regrediu, porque ela, em vez de ter aquela energia, daquela agressividade, ela começa a ficar apática, sem energia, mas é, de certa forma, alguma evolução. Ela descobriu que a vida não é uma droga, a vida dela que é uma droga. E aí a gente vai para o próximo estágio, que é o estágio 3, que é o eu sou incrível. Então, no estágio 3, o conhecimento é poder. São aquelas pessoas que elas entendem o valor de você estar em todos os treinamentos, o valor que é você saber as coisas, você se melhorar, você ler, você estudar, você trabalhar em você, né? Jim Rohn falava, trabalhe mais em você do que no seu negócio, porque você vai crescer mais, você vai prosperar. Para a pessoa do nível 3, vencer é pessoal. Então, eles vão trabalhar muito para estar sempre além dos seus competidores. Na Herbalife já não são competidores, né? As pessoas não estão competindo, né? Nós somos todos parceiros. Mas uma pessoa que é nível 3 na Herbalife, ela sempre vai querer trabalhar mais para se destacar no sistema, para ganhar algum tipo de premiação do sistema, para ganhar os prêmios que a companhia, as viagens de incentivo que a companhia lança, os outros prêmios. Então, vencer é pessoal. E no nível 3, são pessoas que são grandes realizadores, são pessoas que criam projetos e vão até o fim, não fica só no campo das ideias, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Não, o nível 3, ele vai lá, ele tem a ideia, ele põe a ideia em prática. E no nível 3, existe uma reclamação frequente, né, que é uma reclamação que, assim, é um espírito nível 2, mas uma reclamação de nível 3, que reclama de frequentemente ter que fazer todo o trabalho pesado,
e reclama que as pessoas não são competentes ou que não são comprometidas o suficiente. Então, o líder de nível 3 ou a pessoa de nível 3, geralmente ela está sempre desapontada porque ela acha que o time não tem tanta ambição quanto ela, não quer ganhar as promoções, não quer subir no plano de marketing. O nível 3 ele reclama que ele não tem tempo nem suporte suficiente porque ele tem que correr atrás de tudo. E aí aquela coisa, sabe, tipo, porque se não sou eu para levar a caixa, se não sou eu para levar o projetor e montar ali, não tem HM. E se não sou eu para montar treinamento, não tem treinamento no grupo. E aí eu tenho que ir lá, criar o treinamento, projetar, explicar, ligar. Não sei, você que é líder e está ouvindo isso aqui, eu acho que você vai se identificar comigo. Às vezes a gente fica, né, reclamando e isso é uma coisa de nível 3. Não é uma coisa negativa, né? Quer dizer que a pessoa está em ação, né? É ruim se ela projeta as frustrações dela e começa a ser indelicado com o grupo. Isso sim começa a ser ruim. Mas uma pessoa que levanta esse piano, né, que se coloca na posição de criar um sistema, de fazer os treinamentos acontecerem, de fazer coquetel acontecer, por mais que ela se sobrecarregue por um período, ela está se formando como líder e ela depois se forma liderança, né? Então, é uma mentalidade necessária para a pessoa que quer subir de PIN. Porque a pessoa que quer subir de PIN, ela não pode ficar na mão da equipe, na mão de outras pessoas terem iniciativa. Então, invariavelmente falando, se você vai conversar com uma pessoa que acabou de atingir um PIN de GET, de milionário, de presidente, invariavelmente falando, você vai ver uma linguagem de nível 3 nessa pessoa, no sentido de que ela vai, corre atrás, ela faz acontecer, e se a pessoa não quer, não tem problema, ela vai lá e faz com quem quer. Então, é uma coisa positiva, né? Para quem já estudou os livros, o livro de liderança tribal, já sabe um pouquinho mais, já está pensando, poxa, a Marcela está falando só a parte boa do estágio 3, né? Tem a parte que não é tão boa do estágio 3. Nesse treinamento, uma escolha que eu fiz foi de falar as partes boas de todos os estágios, porque eu não vou ter tempo aqui de explorar o conteúdo profundamente. Então, eu acho que é bacana você entender o que há de melhor em cada estágio, reconhecer o que está dentro de você e o que está no seu time. E se você quer conhecer um pouco mais profundamente, aí eu vou depois passar as referências, o livro que eu li, sites que você pode buscar mais, e aí você pode entender um pouquinho mais da liderança tribal. Então, esse é o estágio nível 3. Um exemplo de estágio nível 3 já aconteceu várias vezes na minha equipe, nessas fotos, imagens que vocês estão vendo, ilustram até uma situação que eu vivi com uma pessoa do meu grupo, muito querida, que ela tem hoje 5 anos de negócio, e desde que ela entrou, ela lutou muito com o peso dela, e ela já perdeu, hoje com a Herbalife, ela já perdeu 28 quilos, que é um resultado espetacular. E quando eu a conheci, ela estava ali no processo. E ela teve um resultado bacana, perdeu lá 19 quilos, depois ela perdeu o resultado dela e passou por um tempo muito, uma pessoa muito querida, mas um pouco num espírito de nível 2, de não se sentir bem, de não ter uma autoestima bacana. E aí eu, como líder, meu objetivo era que ela se sentisse, eu sou incrível, né? E não minha vida é uma droga, meu resultado é uma droga. E aí eu passei a falar para ela, olha, eu te enxergo melhor, eu te enxergo em forma. Eu peguei uma atriz que eu achava que parecia com essa pessoa e falei, eu te enxergo como essa pessoa. E comecei a incentivar ela. E aos poucos, essa pessoa começou a se enxergar também, né? O papel do líder é enxergar a equipe um nível para cima e poder puxar ela para subir. E aí, essa minha downline muito querida começou a se cuidar, começou a tomar os produtos do jeito que tem que ser, e começou também, se empolgou para fazer atividade física, começou a se alimentar super bem e perdeu 1 quilo. Ela é uma pessoa que lutou muito para conseguir perder os primeiros quilinhos, para entrar mesmo num estágio em que o corpo colaborou para ela perder tudo. E o que aconteceu com ela foi que o resultado dela foi tão maravilhoso, tão espetacular, que todo mundo queria saber o que ela estava fazendo. Ela passou a vender muito, 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 muito. Aumentaram os números de venda dela. E aí ela começou a impactar o time dela e o sistema todo nosso, as pessoas vendo, poxa, ela está vendendo pra caramba, que bacana. E as pessoas começaram a pedir dicas e ela impactou completamente o time, o sistema todo, né, todas as tribos que convivem dentro do nosso sistema. E aí, por fim, isso impactou tão positivamente o time dela que os números do time começaram a crescer e, por fim,
ela trocou de PIN, ela subiu um nível na companhia e claramente quando você vai buscar de onde veio a força motriz que levou ela para o novo PIN, né? Ela, o esposo, ela e o marido, o time todo, né? Afinal de contas, o PIN não é só da pessoa, do casal, o PIN é do time todo. Então, o que fez esse time todo mudar um nível foi a predisposição dessa pessoa se cuidar e sentir, eu sou incrível. Então, uma dica que eu dou para você, de observar as pessoas do seu time que estão no nível 2 e entender o que você pode fazer para ajudar para que elas cheguem no nível 3. Então, quando você olha a anatomia cultural, né, o eu sou incrível, você vê que a figura central ela já está se conectando, né? Às vezes, ela não consegue se conectar com muitas pessoas, ela se sente incrível, ela vai lá, se conecta com outra pessoa que se sente incrível também, às vezes uma pessoa de nível 2, ela começa a fazer as conexões. Eu sou incrível. E aí a gente vai para o estágio 4, que é nós somos incríveis, né? E esse é um estágio maravilhoso. Ele é um estágio um pouco difícil da pessoa chegar sozinha, né? Ele é mais um estágio que a pessoa chega em grupo, né? Vocês vão perceber, conforme vocês estudam sobre liderança tribal, que você tem o seu estágio, você mesmo, né? Ele não é definitivo, você tem um estágio predominante, mas você pode ter, sim, rompantes, né? Momentos em que você sobe ou desce de nível, né? Agora, coletivamente falando, também tem um estágio em que o time se encontra. E o estágio 4, ele geralmente é um estágio coletivo, né? Eu conheço poucas pessoas que individualmente são nível 4. E geralmente essas pessoas elas têm muito sucesso. Então, o que é o nível 4, né? O estágio 4? Nós somos incríveis, é o orgulho tribal, né? Você sente muito orgulho de pertencer àquele time. E se você colabora, se você faz um trabalho que o seu time chega no estágio 4, ele começa a se enxergar como um time, ele começa a se enxergar como uma tribo. E, naturalmente, as pessoas de fora também começam a enxergar, falam, poxa, aquele time é o time tal, é o time do fulano, porque você já começa a identificar, né? As pessoas têm orgulho de fazer parte. E aí os membros eles começam a compartilhar conteúdos, valores, um pode contar com o outro, o nível de colaboração começa a ser muito alto. Né? Os membros compartilham valores, e o líder, ele puxa o grupo, né? Ele carrega o grupo, mas o grupo igualmente também carrega o líder. Porque é um grupo que ele aceita a liderança, ele é completamente diferente do nível 2. Né? Não somente ele não recusa a liderança, como ele busca por liderança. E quando um líder ele passa a liderar um time de cultura 4, ele se sente empurrado pelo grupo. O grupo quer que ele cresça, né? Agora, individualmente, eu falei para vocês, o vale individual, quando você pensa numa pessoa só, entre o estágio 3 e 4, é enorme, né? Coletivamente é muito frequente. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu acho que eu já estou no nível 4. Né? Vê mesmo se você está no nível 4. Você pode ter momentos de nível 4, mas se a pessoa tem o nível 4 como predominante, requer muito desenvolvimento pessoal. E aí, os benefícios de você trabalhar para que o seu grupo chegue nessa cultura de estágio 4, né? Primeiro, um benefício muito grande. As pessoas elas querem entrar no time e permanecer nele. É aquele time que ele é recrutador. Você leva a pessoa no sistema, numa apresentação, num coquetel, e a pessoa se sente tão bem, porque o time se sente bem um com o outro. Então, traz uma pessoa de fora para apresentar a Herbalife, ela entra e ela quer fazer parte daquilo. E o benefício é que isso aumenta muito os números de retenção, né? Porque as pessoas entram na Herbalife sim pelo produto, sim pelo negócio, mas elas ficam pelas pessoas, pela convivência. Então, se a pessoa participa de um time que está no estágio 4, é muito mais difícil ela olhar para fora, ela querer fazer uma outra coisa, porque ela se sente parte de um projeto, de algo maior do que ela mesma. E as pessoas que estão nesse time, elas colaboram juntas por uma causa, elas têm valores em comum. Então, os conflitos diminuem, né? Você vê menos picuinha, menos disse-me-disse, e as pessoas passam a confiar mais umas nas outras. E buscam liderança, como eu falei para vocês, ao invés de ter resistência. O aprendizado começa a acontecer muito naturalmente, porque um ajuda o outro. Então, você vê os membros ensinando o que estão fazendo de bacana entre si, compartilhando novidade. Um convida o outro para ir junto num coquetel ou para visitar o espaço. Me ajuda aqui com preencher esse mapa. Fulano, me dá uma dica. Vi que você fez aquela ação na internet. Como é que você criou aquilo?
O que você está fazendo para vender, para recrutar? Enfim, as pessoas confiam mais umas nas outras, se sentem mais abertas para pedir ajuda e para dar ajuda para as pessoas também. Então, fica muito mais fácil para o líder criar e implementar novas estratégias, porque é um time que está de coração aberto, ele recebe, né, o conteúdo que o líder propõe e ele curte trabalhar junto. Então, as pessoas, você vê que elas se sentem mais vivas, elas se divertem, elas sorriem, elas curtem, né? E é muito gostoso trabalhar e você consegue crescer muito mais. Porque como é gostoso trabalhar e fazer parte, as pessoas trabalham mais, naturalmente, porque para elas passa a ser um prazer fazer esse trabalho. Então, um exemplo aqui que eu vou dar para vocês é esse time dos Estados Unidos. Para quem não conhece, esse casal é a Jill e o Mark Eddy. Eles são presidentes 4 diamantes, se eu não me engano, lá dos Estados Unidos, estão próximos a serem chairman. E esse time que vocês estão vendo aqui no meio, essa foto, são presidentes do grupo deles. E a foto da direita, eles com um troféuzinho, foi o prêmio dos Top Royalties dos Estados Unidos. Então, você vê aqui, tem 5 troféus que fazem parte do time deles. Então, pensa dos Estados Unidos inteiro, metade dos Top 10 Royalties fazem parte desse grupo do Zeri. E o que é encantador? Para quem conhece, quem faz parte, é o próprio Jonathan, que apresentou a liderança tribal para a gente, ele faz parte desse time. Esse que está com um sorrisão maior é o Style Bell, atrás dele está o Gary Jones. E aí, deixa eu ver quem está aqui. Tem os irmãos ali, né, os gêmeos, esqueci o nome deles. Mas, enfim, são pessoas que elas curtem muito, tá? Entre elas, você vê que estão sempre postando coisas juntos, fazem muito trabalho juntos. O Style Bell, esse que está com um sorriso maior, ele faz trabalho comunitário também, ele é super engajado. Então, você vê que é um pessoal que curte estar junto, eles têm muito orgulho. Você vê que eles são muito gratos pelo casal, pela Jill e pelo Mark Eddy. Falam muito deles. Você vê que eles, apesar de serem presidentes, já estarem num nível alto do plano de marketing, continuam respeitando a liderança. E isso é muito bonito de ver. E você vê isso quando é um nível 4 do time. Quando você vai para a anatomia, o Nós Somos Incríveis, né, do nível 4, são as tríades de parcerias estáveis. Então, vocês veem que, em vez de um conectar com o outro, já se conectam com outras pessoas. Isso já começa a formar um time, né? Você vê que está uma congruência maior, as pessoas mais conectadas e juntas. E aí a gente vai para o estágio 5, que a vida é incrível, né? E o foco é o impacto global. Então, esses times de estágio 5, eles estão buscando potencial infinito, eles querem fazer história. Eles não estão competindo contra os outros times, eles estão competindo com o que é possível. Né? É aqueles times que falam, o que nunca foi feito? É isso que a gente vai fazer. Então, é pura liderança, inspiração, inovação, são coisas incríveis. E eles quando vai para um time de futebol, é o pessoal que ganha medalha de ouro. No negócio, é o pessoal que faz histórias, o time do Macintosh. E o time de estágio 5, geralmente, são explosões, né? É um time de estágio 4 que se junta num projeto, ele tem uma explosão de nível 5, e aí, depois ele retrocede, né? Tem essas explosões de liderança de nível 5, atingem coisas fabulosas, e depois eles voltam a nível 4, Nós Somos Incríveis, para se reagruparem, se reorganizarem e criarem novos projetos e chegarem para o estágio 5, né? Um exemplo de estágio 5, claramente, né, para nós, é o nosso líder, Mark Hughes, que ele fez um trabalho pensando em competir com o que era possível, né? Imagina hoje para a gente é um mercado de bem-estar, ele está super consolidado, está em franca expansão, mas em 82, o que era o mercado de bem-estar, né? Ele competiu com algo que jamais existiu. E para ele foi uma missão de vida incrível, porque ele mudou completamente os hábitos alimentares do mundo inteiro. Então, ele sim é um líder de estágio nível 5. Eu acho que todos nós que trabalhamos na Herbalife, nós somos muito abençoados de estarmos num negócio que ele trabalha para o bem, né? Para fazer com que a vida, que o mundo seja incrível, a partir dessa missão que o Mark trouxe para nós. Então, acho que todos nós aqui, a gente tem que ter muito orgulho de ser coach, de trabalhar com a Herbalife, né? Jamais ter vergonha e cair nessas roubadas das pessoas que ficam julgando a gente, falando quando é que vai arrumar um emprego de verdade. Muito pelo contrário. Poucos trabalhos lá fora dão para você a oportunidade de mudar a vida das pessoas. Porque através do produto você muda a saúde de uma pessoa, você, de repente, muda a vida dela, da família dela.
né? Muda completamente a maneira como ela se sente a respeito dela mesma, a respeito da saúde dela. E através da oportunidade de negócio, a gente tem a oportunidade de tirar a pessoa, de repente, de um estado de pobreza para um estado de dignidade, né? A gente fala muito de riqueza na Herbalife, mas antes de mais nada, a gente tem a oportunidade de ensinar uma família ter uma renda extra ali de 500, de R$1.000, que é a diferença entre a pessoa ter luz e água em casa ou não. Então, gente, de verdade, uma missão muito bonita. Acho que todos nós estamos dentro de uma empresa, que é uma empresa de nível 5. Então, a gente tem que ter muito orgulho. A gente não é qualquer coisa, não. Nós somos coach Herbalife. Nós somos coach de bem-estar. Então, tenha muito orgulho, de verdade, de fazer parte desse projeto. E quando você vai para a anatomia cultural, da vida incrível, os times, eles trabalham com redes em teia. Então, são vários times ali, muitas vezes, de nível 4, que se juntam e fazem um trabalho incrível. E você chega nisso da vida incrível. Já é uma coisa que transcende, né? Compreende o mundo todo. Então, vamos lá agora, trocando em miúdos, né, liderança tribal. Né? Passamos por todos esses estágios, eu acho que para você provavelmente deve ter sido divertido, você deve estar pensando, eu estou nesse estágio, fulano é nível 2. Né? Quando eu dei esse treinamento a primeira vez, foi engraçado ir no banheiro e ver as pessoas, furou fila, olha ali, aquele ali é um nível 1. E é muito legal, de verdade, essa brincadeira, ela é super saudável e pedagógica, eu acho. Porque você começa a reparar em você e nas pessoas à sua volta. Porque é no que eu disse, são nas linguagens, nas atitudes que você enxerga quem a pessoa é, em que nível que ela está, em que nível que aquele grupo está. Então, trocando em miúdos, né? O que isso traz de diferente para a nossa vida? Primeira coisa, só líderes têm o poder de mudar o estágio que está uma tribo, de entender, enxergar onde ela está e entender os rumos que ela precisa seguir para mudar de nível. Apenas um líder tem o poder de fazer isso. Agora, cada indivíduo do grupo, ele tem a sua jornada pessoal. E a tribo também tem a jornada da tribo. Só que os estágios da tribo, se a tribo tem um nível elevado, uma tribo de nível 4, ela acelera o processo individual. Então, uma pessoa de nível 1, nível 2, que participa de uma tribo de nível 4, né, uma pessoa que está ali, a vida é uma droga, minha vida é uma droga, mas aí ela começa a participar de uma tribo que fala, nós somos incríveis, nós somos incríveis, nós somos incríveis. Aos poucos ela fala, poxa, minha vida é uma droga, mas até que eu faço isso bem, até que aquela outra coisa eu também sei fazer bem, e daqui a pouco ela fala, eu sou incrível também, e isso acelera o processo dela. Então a tribo ela tem o poder de acelerar o processo do indivíduo. E nós somos leais às culturas dominantes da tribo que a gente faz parte. E a gente se torna embaixador dessa cultura. Então, às vezes, você tem uma pessoa que ela é nível 2, individualmente no dia a dia dela, mas ela vai para o sistema, e é um sistema que fala uma linguagem nível 4, que as pessoas não aceitam reclamação, né, que num conjunto, essas pessoas estão ali numa linguagem de vamos embora para cima, nós somos incríveis, nós juntos somos mais fortes. E aí você vê uma pessoa de nível 2 começar a falar essa linguagem no sistema. E aí, porque ela é embaixadora da linguagem do sistema, do time maior. E isso vai acelerando o processo dela também. Então, o seu trabalho como líder é acelerar essa jornada de cada pessoa para que, aos poucos, uma massa crítica, né, mais pessoas estejam juntas no nível 4, para o time crescer para o nível 4. Quando isso acontece, o time começa a se reconhecer como tribo e vai abraçar você como líder, porque vai enxergar que você foi o facilitador, o mediador desse processo. Então, we are great, né? Nós somos incríveis, we are great significa. Então, nós somos incríveis na prática. Então, o que eu vou compartilhar com vocês agora são coisas que deram certo, que nós testamos no nosso grupo, no nosso sistema, grupos parceiros também já testaram. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que nós fizemos. Não quer dizer que você vai pegar e traduzir literalmente, fazer no seu negócio. É uma inspiração, né? Então, quando a gente passa dica, eu gosto de tomar muito cuidado. Veja o que eu vou falar para vocês, veja se faz sentido para o seu negócio, conversa com o seu líder, com o seu mentor de negócio, para você entender se faz sentido ou não. Mas eu quero ter o prazer de compartilhar com vocês algumas práticas que deram muito certo para nós. Então, na prática, como que foi para nós trabalhar com o Nós Somos Incríveis? Primeira coisa, a equipe tabuladora é uma liderança unida, que gosta de trabalhar junto. Então, os nossos tabuladores, a gente procura estar muito próximo. Né? Os nossos tabuladores do nosso sistema, inclusive crosslines também, que participam do nosso sistema.
Então, a gente procura estar muito próximo, ser muito amigo. Tem algumas ações, inclusive, que a gente faz, né? Uma coisa que a gente faz no nosso time que é super bacana, a gente chama de Natab, que é o Natal dos Tabs. Que nada mais é do que um jantar de final de ano. A gente faz um amigo secreto e janta, e não é para falar de negócio, é para ser feliz e estar junto. E aumentar esse espírito de equipe, de que a gente se gosta. Isso é muito importante. E ao longo do ano tem vários Natabs, né? Que não chamam Natab, mas ao longo do ano a gente vai fazendo alguns jantares, encontros entre os líderes, entre os tabuladores. Isso aproximou muito os tabuladores, isso facilitou muito o trabalho. Então você vê hoje, de repente, um get de um time com um get de outro time, que às vezes não tem nada a ver, mas estão perto, trabalham muito perto geograficamente na cidade em que eles estão, então se juntam para fazer parcerias que beneficiarão o time dos dois. Pelo fato de que são pessoas que se gostam e confiam um no outro. Depois do uso e viste e fale, né? A gente procurou fazer com que que o nosso time todo tivesse um resultado bacana. E esse resultado melhorasse a autoestima da pessoa e a autoconfiança que ela tem nela e no produto. Então, a gente começou a trabalhar muito com o hard, né? Ver muito a alimentação. Logo que a gente voltou da viagem com o Jonathan, nós chamamos, né, aquela expressão, chamamos os tabuladores na chincha, falamos, vocês a gente não quer nem saber, tem que fazer o nível hard. E o restante do time pode fazer outros níveis, mas os tabuladores têm que ser nível hard e convidamos o time a fazer um nível hard. E fizemos o primeiro plano 90 em time. E foi maravilhoso, criou muitas das fotos que, inclusive, hoje estão na pasta de apresentação, uma pasta que não sei se todos os sistemas usam, hoje ela já é bem conhecida, mas começou a gerar fotos de resultados que percorrem hoje o Brasil todo, que veio dos primeiros planos 90 que a gente fez em conjunto e a gente faz até hoje. A gente faz muitos desafios valendo prêmios em grupo, entre o sistema, entre os times, incluindo inclusive clientes. Então, a gente encoraja muito, a gente procura fazer camiseta legal para as pessoas usarem, terem orgulho de usar a marca. A gente encoraja as pessoas a usarem o bottom e terem orgulho de usar o bottom, não ter vergonha. Esse bottom, ele é um prazer de usar, porque você pode mudar a vida da pessoa que enxerga com você com o bottom na rua. E usar tableteira, enfim, use, vestir, fale e falar com orgulho, né? Ter autoconfiança e orgulho mesmo de ser coach. Então, a gente trabalha muito esse use, vestir, fale de uma maneira, nós somos incríveis. E aí, a gente começou a fazer muita apresentação de produto e negócio para transformar o resultado em dinheiro, utilizando ferramentas das mais diversas, né? A gente tem um leque enorme na Herbalife, né? Os coquetéis, espaço, pasta, enfim, são muitos, independente da ferramenta, não importa, mas a pessoa que tem um resultado bacana, se sente bem com ela mesma, sabe usar o produto para si própria, tem autoconfiança, sabe que o produto funciona, ela começa a apresentar produto e negócio e ela vende porque ela acredita nela mesma e ela recruta porque se ela vende e acredita nela mesma, ela está ganhando dinheiro, então recrutar acaba sendo mais natural. Nós investimos muito tempo em treinamentos de venda e colocar dinheiro no bolso do consultor independente. A gente instalou o chip da venda do produto no valor cheio para a galera começar a ganhar dinheiro de verdade. E isso deu muito certo, o pessoal começou a ter dinheiro no bolso, isso melhora a autoestima do consultor. Então, o sistema de treinamento nosso, ele é muito focado em treinamentos de venda e também de recrutamento, mas a gente entende que sem a venda, sem a pessoa ter o dinheiro no bolso, o recrutamento ele fica um pouco prejudicado. Então, foi um foco muito grande que a gente deu. E no nosso sistema de treinamento, a gente tem muito reconhecimento, muita gratidão, e a gente transpassa isso para o time. Então, por exemplo, a gente tem uma coisa famosa no nosso sistema, para quem ajuda no sistema, né, o staff, que a gente fala, o pessoal que ajuda a servir o chá, carregar os equipamentos, montar os eventos, a gente sempre faz uma surpresa no final do ano. E ficou super famoso, tradicional do nosso sistema. Então, as pessoas gostam tanto dessa surpresa que a gente faz no fim do ano, que hoje em dia, no nosso sistema, é diferente. Quando a gente visita sistemas vizinhos, é comum a liderança às vezes perguntar, poxa, nosso time, às vezes a gente não consegue ajuda para preparar os eventos. E aí, no nosso time, graças a Deus, é o contrário. As pessoas adoram o sistema e querem ajudar, porque elas também querem fazer parte da surpresa do fim de ano. Então, hoje é engraçado dizer, mas a gente tem até a fila de espera de quem vai ajudar no SPS, porque está inchado, né? Todo mundo quer ajudar para poder participar. Isso é uma bênção, é muito bom
ter esse tipo de coisa, esse tipo de harmonia acontecendo dentro do sistema. A gente procura ter sempre evento de lazer, de confraternização, para as pessoas se conhecerem, as famílias se conhecerem, para ter uma base unida. Então, sempre que possível, a gente faz eventos que possam incluir o lazer, trazer a família junto. E o exercício de liderança, a gente acha que toda pessoa precisa exercitar a liderança dela. Então, a gente encoraja os equipes mundiais ativos, terem grupos de foco com seus times, reuniões para resgatar o DNA daquele time em questão, daquele grupo de pessoas. Então, a gente encoraja muito. Tem iniciativa, então tem guests, né, tem nossos tabuladores, muitos têm grupo de foco, os equipes mundiais também a gente encoraja, ter grupos de foco para a pessoa exercitar a liderança dela. E liderança tribal na Herbalife, qual que é o papel do líder? Né? Primeira coisa, a gente trabalhou aqui o conceito de liderança tribal, não é gestão tribal, né? Ninguém é funcionário de ninguém. Então, como a liderança, exemplo é tudo. Então, é importante, primeiro, você como líder, você se mover do estágio 2 para o nível 3. Então, vamos refletir. Você tem que refletir e melhorar sobre a sua atitude e linguagem, né? Como você está? Você está sendo positivo com o seu time? Você está falando com eles de uma maneira bacana? Ou você tem sido um pouco agressivo, cobrando demais? Seu resultado pessoal está legal? Você está podendo exigir seu time nesse sentido, né? Você está se alimentando bem? Tomando os produtos do jeito que tem que ser, fazendo atividade física, tá legal, por exemplo, nisso? Né? Suas práticas, seus números em vendas são bons? Você vende, né, para exigir que as pessoas vendam, né? E prática de número e recrutamento, você está, às vezes, um líder esgoelando lá no downline, poxa, você está com um convidado no evento, mas e o líder está com um convidado no evento? Então, o líder, antes de ele sair apertando o time, ele tem que olhar para si e pensar, eu estou fazendo o meu trabalho? Né? Eu estou bacana? Eu sou um exemplo? Eu sou o meu melhor downline? Né? Se os meus downlines fossem todos como eu, teria uma ótima equipe. Né? Eu estou trazendo pessoas para o sistema, estou mudando a vida das pessoas. Então, eu acho que a autocrítica, né? Saber olhar para o espelho, para o próprio umbigo, é uma das funções, assim, das qualidades maiores que um líder pode ter. E aí, aplicar esses princípios no dia a dia. Então, por exemplo, você trabalhar no seu volume pessoal no estágio 3. Eu sou incrível e eu dou conta e eu vou vender, vou fazer acontecer, eu não vou depender de ninguém. É o famoso 100-0, né? 100% de responsabilidade, 0% de desculpa. Então, você trabalha, a sua energia de trabalho pessoal no dia a dia é estágio 3. Agora, na hora que você vai liderar, você lidera com uma linguagem de estágio 4, que é gratidão, compaixão, reconhecimento. Muito obrigada, galera, porque vocês estão conosco, vocês são incríveis, nós somos incríveis. Porque uma pessoa que ela lidera no estágio 3 é um líder que aos poucos ele perde o time. Porque é um líder agressivo que fala, vocês não estão fazendo isso. É um líder que ele dá de dedo no time. E ninguém quer receber dedo na cara. Então, na hora de liderar, é importante a gente cuidar da linguagem, para ver se ela é uma linguagem ampla e acolhedora, que faça com que as pessoas queiram estar próximas. E respeitar a ética da Herbalife e o código de conduta no estágio 5, no estágio nível 5, de que todos somos parte do mesmo time, a vida é incrível, né? Então, quando você for pensar nisso, não fazer para os outros que você não gostaria que fizessem a você mesmo, no seu negócio, independente disso, tá? Na ética ou não, de ser obrigatório ou não. Né? Todos sabemos, né, o que são as coisas bacanas e não bacanas de fazer. Então, fazer volume pessoal no nível 3, fazer royalties no nível 4 e trabalhar com a ética no nível 5. E trabalhar com o grupo, né? Como é que o líder trabalha com o grupo dentro da liderança tribal na Herbalife? Primeiro, você precisa identificar no seu grupo, com as características dele, como você cria uma cultura de estágio 4. Em que as pessoas que elas são comuns possam se tornar extraordinárias, né? Então, muitas vezes acontece, a pessoa acabou de entrar no time, ela ainda está tímida, de repente não sei que atividade que ela tem fora, mas não está com a autoestima elevada, se sente ali o cocô do cavalo bandido, mas chega no sistema e vê o pessoal, nós somos incríveis, vai dar certo, estamos juntos, é nós, enfim. Cada sistema tem ali sua linguagem. E a pessoa que se sente comum, ela começa, de repente, a lhe vender. Então, é comum, às vezes, chega uma pessoa que não sabe nem o que está falando, mas ela ouve tanto no treinamento que vai dar certo, que ela vai conseguir, que ela começa a vender pra caramba e ter um ótimo resultado. E é a cultura do grupo que traz isso para ela. E aí, você ajudar os seus consultores
ir do nível 2 para o nível 3. Como é que você faz isso? Incentivando, ajudando a pessoa a ter resultado, que foi o exemplo que eu dei para vocês da minha downline. Ajudando o cara a vender, ter dinheiro no bolso. Então, dando condições para que a pessoa tenha isso. É o tal show, try, do, né, que o nosso fundador falava, que é o diga, mostre, tente, faça. Você está junto, próximo do seu downline. Então, sempre que possível, fazer uma apresentação de passos, um coquetel junto, para poder ensinar, até que ele tenha condições de fazer sozinho. Conectar o seu downline no sistema para que ele tenha os treinamentos, né, para ajudar a ter dinheiro no bolso e reconhecer o downline. Sempre dar muito parabéns, independente de qual seja a conquista, reconhecer no palco, reconhecer com palavras, reconhecer com flyers em rede social. E aí, para você dar velocidade ao seu negócio, você pode começar a identificar os talentos, as pessoas do seu negócio que já estejam próximos ou já estejam realmente no nível 3. E nessas pessoas você foca o seu tempo para ajudá-las a mudarem de PIN. E essa, na minha opinião, é a melhor forma que você pode ter de estratégia para você mudar de PIN. Né? Focar no PIN do seu time. Né? Se eles crescem, naturalmente o seu próximo PIN vai ser consequência. Então, é uma maneira de você escolher o trabalho do seu tempo. É o que a gente fala, 80-20, né? 80% do seu negócio é 20% da sua equipe. Então, você tem que colocar a maior parte do seu tempo nessas pessoas. E aí você cria ações, eventos, situações que vai fazer o grupo se reconhecer como tribo. Então, pode ser essas ações de lazer que eu falei, reconhecimentos, momentos no sistema para que isso aconteça. E aqui, então, as referências para vocês estudarem um pouquinho mais de liderança tribal. Então, a gente tem aqui o livro Executivo e Sua Tribo, do Dave Logan. Ele em inglês é Tribal Leadership. No Brasil, o pessoal, infelizmente, não estão mais imprimindo esse livro Executivo e Sua Tribo. Você pode jogar no Google em sebos. Ultimamente, eu dei esse treinamento, bastante gente começou a comprar os livros dos sebos. E se tiver acabado, começa agora a perguntar para as pessoas quem já está com o livro e pode te emprestar. Mas para quem lê em inglês, tem o livro em inglês para vender sim, você acha nas lojas internacionais. Tem aqui o link do site, do triballeadership.net, o site oficial, que você consegue materiais. E tem aqui o último link, é um vídeo do TED, né? Sabe o TED que tem as palestras? Tem uma palestra sobre liderança tribal que ela está traduzida, que fala muito das coisas que eu falei aqui hoje. Então, eu te recomendo, coloca ali no YouTube, coloca liderança tribal, Tribal Leadership, TED, né, TED, e você vai conseguir assistir um treinamento com o Dave Logan, que é o criador desse conteúdo, falando mais sobre os estágios, das coisas que eu passei para vocês. Bom, pessoal, é isso. Isso é tudo sobre a liderança tribal que eu trouxe para vocês hoje, mas, gente, isso é só a pontinha do iceberg. Como eu falei, tem muita coisa quando você pega para estudar, mas só isso que eu passei, eu acho que quem teve... Espero que Deus tenha colocado as palavras certas na minha boca e que você que me ouviu até agora, que isso tenha te impactado, que você tenha se enxergado, que você tenha enxergado o seu time, que você tenha compreendido como isso pode melhorar você e como você pode melhorar o mundo ao seu redor. De verdade, espero que isso tenha criado uma reflexão. Foca depois ouvir esse treinamento, espero que a Herbalife compartilhe para que você tenha a oportunidade de refletir um pouquinho mais sobre isso. Procura aqui no YouTube para você ouvir o autor, né? Nada melhor do que você ouvir da fonte criadora, né? Do que se trata isso. E procura de verdade colocar no dia a dia, é uma coisa tão fácil de colocar, você começar a identificar a sua linguagem, sua atitude, as pessoas à sua volta. Procura não julgar, né? Procura compreender a realidade da pessoa, por que ela está daquele jeito, e quem sabe você não pode ajudar ela a subir de nível, você subir junto, vocês criam um mundo melhor. Então, espero que isso tenha ajudado. Estou à disposição quando me encontrarem em evento, querem mandar pergunta em rede social, estou super à disposição, espero de verdade que isso tenha ajudado. Para mim é um prazer. Eu acho que a Herbalife, ela é uma bênção, ela é uma ferramenta de mudança social e pensar que isso pode ter ajudado pessoas que se conectaram aqui comigo hoje é uma coisa que me dá muita satisfação, porque eu acho de verdade que se a gente se juntar nesse projeto, a gente tem sim o poder juntos de mudar o mundo.
Quero falar para vocês, então, agora um pouco sobre o que vai acontecer na próxima chamada nacional. Tchananã. Bom, sou muito fã dela, muito, muito, muito. Já vi ela falar em STS, em eventos maiores, ela sempre me inspira. É um super alto astral, ela é uma presidente 20K, divertidíssima, que tem uma sabedoria incrível, incrível, um time maravilhoso, que tira leite de pedra e que faz coisas maravilhosas. Então, a gente vai ter o prazer da próxima chamada nacional ter a Nazaré Miranda, que é do S&P, uma presidente 20K, e ela vai falar para a gente sobre ferramentas para o sucesso. Então, ela vai falar sobre todo tipo de ferramenta. A Herbalife tem tanta, né? Cada uma para se aplicar para você, do que você curte mais de fazer de ferramenta. Então, ela vai falar um pouquinho sobre cada ferramenta, como se aplicar, como colocar em prática de uma maneira bem fácil. E vai ser um dia muito especial, no dia 12 de junho, às 8h30, horário de Brasília. Espero que todo mundo que está aqui hoje, esse programa, já coloca na sua agenda, para você não marcar mais nada, para você estar conectado com a Nazaré, porque agora você já sabe mais, você tem ferramentas para se entender, você tem ferramentas para entender seu cliente, seu time, né, através da liderança tribal, e nada melhor do que você entender agora que ferramentas de trabalho, né, de venda, você pode ter para começar a colocar esse conteúdo em prática. Então, me despeço de vocês. Muito obrigada por todo mundo que participou desse treinamento, que ficou aqui até agora. Espero de coração que isso tenha mudado a sua vida, tenha te inspirado e possa te ajudar a subir para o próximo nível. Um beijão, muito obrigada. Boa noite para todos.